E Riad, eu já quero começar essa conversa com você dizendo o seguinte: como reagiu a população de Guarani das Missões diante dos últimos episódios que ocorreram aí, que fez com que Guarani das Missões fosse destaque nos grupos de WhatsApp aqui do estado e fora do estado também. Fora do estado também. Como a população vem reagindo, Riad, com relação a esses episódios que chamam a atenção do município de Guarani das Missões? Bem, Silvio, é lamentável, né, que Guarani das Missões se torne assim, visto dessa maneira, né? A gente é uma cidade ordeira, uma comunidade ordeira, e às vezes a interpretação de uma fala acaba por ser levada por uma outra maneira para a comunidade, que acaba interpretando de uma maneira que não é, às vezes, até a que o vereador quis colocar naquele momento na sua manifestação, né? Com relação às casinhas dos cachorros que foram instaladas no nosso município. Sim, foram instaladas algumas casinhas dentro do município. Eu sou um defensor da causa animal desde o período eleitoral, quando eu me candidatei a vereadora, defendo essa causa animal. A gente teve o Código de Posturas que tramitou dentro do município e fui autor, junto com alguns vereadores, de algumas emendas que a gente tratou sobre esse tema, que são dos cães e gatos. E a gente colocou, inclusive, programa de castração, controle de população animal no município. É uma pena que a gente não foi sancionada pelo Executivo, o Código de Posturas. A gente acabou promulgando essa lei esse ano no Legislativo, ainda comigo de presidente. Fui eu que fiz o ato de promulgação e publicação do Código de Posturas, e está vigorando no município, só que ainda não foi colocado em prática, né? E esse grupo de pessoas que quer o bem dos animais tomou essa iniciativa, vendo o que estava acontecendo, e acho que é uma bela iniciativa, né, de colocar as casinhas, instalar as casinhas para que os animais ficassem abrigados, já que o município estava sendo omisso em parte nesse trato aos animais, pois o município não tem um programa de castração e controle da população animal, porque a gente não pode simplesmente sair executando animal ou abandonando eles no meio de convívio da comunidade, né? Não pode ser feito dessa maneira. E o vereador, acho que ele colocou as palavras dele, pode ter sido mal interpretado por algum momento. Ele acabou conversando conosco na Câmara de Vereadores no dia de ontem, a gente acabou entendendo a posição dele, né? Então, eu acho que foi mal interpretada a posição que ele, no momento, ele colocou. Em nenhum momento ele disse que seria contra aos animais, né? Então, a gente entendeu dessa maneira. Muito bem, estou conversando com Riad Novik Mustafa, presidente do Legislativo Municipal, falando como reagiu a comunidade de Guarani das Missões com relação a esse último episódio que chamou a atenção da cidade. Inclusive chamou a atenção até de gente que tentou tirar proveito, né, de uma situação para usar a questão que foi abordada como escada em uma campanha eleitoral, coisa que eu repudiei com veemência. Riad Novik Mustafa. Bom, eu estive durante algum tempo em Guarani das Missões. Eu estou falando com propriedade o que eu vou dizer agora, aliás, né, eu vou dizer com propriedade porque fui testemunha presencial do que eu vou falar. Quando eu estive em Guarani das Missões, e não estou fazendo uma crítica, ou não vou fazer uma crítica, e sim apenas uma colocação,
quando eu estive em Guarani das Missões, que comecei a transmitir ou participar das sessões do Legislativo Municipal, eu me perguntava por que a Casa do Povo de Guarani das Missões não é melhor, não tem um suporte melhor na área da informática para as transmissões do Legislativo. Tinha um microfone, e esse microfone é acoplado a um fio em um celular, amarrado com um monte de elásticos. Tá? E o Riad está com pessoas que vão confirmar isso. Era amarrado com elásticos ali, e sempre que tinha uma mudança tinha que correr lá, virar o celular, era uma loucura, né? E hoje, com Riad Novik Mustafa, é diferente. Todo legislativo municipal tem o seu assessor jurídico para ajudar nas questões que são levantadas pelos nobres edis da Casa Legislativa. Mas, no entanto, entretanto e porém, existem situações que necessitam de uma jurisprudência mais, digamos, especializada. Não tinha naquela época. Era o assessor jurídico se virando nos 30, como diz o ditado, para ajudar e assessorar os parlamentares, e fez um trabalho belíssimo dentro do Legislativo Municipal, e isso eu tenho que falar. Pois bem, esta época em que eu estava lá, e logo depois, então, assumiu o Legislativo Municipal com muita hombridade, com muita propriedade, não estou puxando saco, estou falando a verdade, o Riad Novik Mustafa, que trouxe inovações para o Legislativo Municipal. E eu falo isso com propriedade, e repito, porque eu vivenciei esta situação do celular amarrado a um elástico, o fio à mesa de som para transmissão da sessão da Câmara de Vereadores. Hoje a coisa está melhorada, e muito melhorada. Tem um profissional da área do audiovisual fazendo essas transmissões com cortes, coisa que no celular não dá para fazer. Os cortes, né? Cortes com aproximação de imagem, para quem não sabe, para ficar em evidência a imagem em primeiro plano, como se chama. Hoje é possível ter essa imagem em primeiro plano, antes não. O áudio continua bom, antes também era, porque o sistema funcionava. Pois bem, hoje, quando é necessário uma assessoria jurídica especializada, hoje tem. E é a mesma assessoria que presta serviços para muitas câmaras de vereadores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Santa Rosa é um exemplo disso, que também contratou os trabalhos do IGAM. Riad Novik Mustafa, você assumiu o Legislativo Municipal e já fez todas essas mudanças para ajudar com que a população de Guarani das Missões tivesse mais acesso, ou um melhor acesso às informações, e também para que os vereadores tenham um apoio maior na área jurídica especializada. Essas mudanças foi difícil fazer, foi difícil implantar dentro do Legislativo Municipal? Você que era vereador, assumiu a presidência da mesa e já começou a, digamos, modernizar as sessões do Legislativo Municipal. Riad. Eu vou só pegar um gancho daquela manifestação com relação àquela deputada que se manifestou com relação à fala do vereador, né? Acho que o comentário dela, tudo pode ser válido, mas ela se utilizou de uma maneira errada, porque ela poderia ter se manifestado como autora da lei, como deputada estadual, mas não como candidata. Ela tentou deturpar uma fala, distorcer um fato, mas na busca de angariar votos, né? E porque a gente está num período eleitoral, e eu sou contra aquela situação assim, o buscar o voto a qualquer preço. Isso na questão dos animais. Então, essa questão aí eu fui totalmente contrário. Eu poderia ter se posicionado como autora da lei de proteção à causa animal, deputado estadual, respeito muito a deputada,
Só que na posição que ela defendeu ali naquele momento, como fazendo uma propaganda eleitoral e criticando o vereador, eu acho que ela pecou naquele momento. Agora, falando um pouquinho sobre a gestão e sobre a Câmara Municipal de Vereadores, a gente está encerrando agora 8 meses de mandato frente à Câmara Municipal de Vereadores. Claro, foi um desafio muito grande quando a gente assumiu a Câmara Municipal de Vereadores. A gente entrou na Câmara Municipal de Vereadores e eu sempre vi a Câmara Municipal de Vereadores como uma casa sem vida em Guarani das Missões. Uma casa onde os vereadores se reuniam na segunda-feira apenas para as sessões legislativas que aconteciam segunda à noite. Era somente isso que acontecia em Guarani das Missões. E eu tinha que mudar isso. Eu tinha que dar vida àquela casa e àquele espaço. E como fazer isso? Tinha que fazer uma gestão lá dentro. Mudar paradigmas, chamar os vereadores para dentro do legislativo e dar atividades diárias. E a gente começou a fazer isso dentro da Casa Legislativa. Hoje a gente tem a população visitando a nossa casa praticamente diariamente. Eu recebo a população praticamente quase todos os dias dentro da Câmara de Vereadores, como presidente, como vereador. E é uma satisfação para mim chegar nesse ponto de ver a casa funcionando como ela deveria ser. Acredito que ela vai desenvolver isso aqui ainda muito mais no decorrer do ano, né? Acredito que o próximo presidente vai continuar fazendo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no decorrer desse ano. Claro, eu assumi uma casa que a gente não tinha uma qualidade de transmissão de imagem, eu fui buscar isso. A gente hoje tem uma empresa contratada que presta esse serviço com excelência, a gente tem uma alta qualidade de transmissão. Não vou te dizer que é a melhor da região, mas é uma das melhores, com certeza. A gente investiu nisso. Fomos criticados no contrato que a gente fez, mas hoje a gente é aplaudido pela população porque a gente consegue levar uma imagem de qualidade para o cidadão, e isso é muito importante. E a população pode olhar essa imagem quando quiser e a hora que quiser, porque está lá na internet, coisa que anteriormente não era possível e hoje é. A qualquer momento a população, qualquer cidadão pode ir lá e acessar. E isso é transparência e é dar visibilidade à Casa do Povo. E a gente está conseguindo fazer isso. A gente alterou mesa de som, qualidade de som, trocamos microfone, a gente tinha problemas sérios lá dentro, demoramos a fazer, fizemos, remodelamos o plenário para poder melhor acomodar a visibilidade das imagens, o presidente poder ter a visibilidade dos vereadores, porque a gente não conseguia ter visão dos colegas na hora de votação. Mudamos a secretaria, a gente fez diversas alterações dentro da Casa Legislativa. Com o IGAN foi um dos primeiros contratos, mas a gente primeiro, antes da gente fazer os contratos, a gente rompeu todos os contratos que nós tínhamos dentro da casa. A Câmara de Vereadores, a gente rompeu todos os contratos e fomos fazendo contrato a contrato. E um dos primeiros contratos a fazer foi com o IGAN, que a gente precisava de uma empresa séria para dar um suporte para o nosso assessor jurídico, que nós não tínhamos. Nós não podíamos ter uma insegurança jurídica na hora do processo legislativo. Da maneira como estava, não poderia seguir. A gente hoje tem alguns processos que tramitam dentro do Poder Judiciário, até de inconstitucionalidade de leis. Por quê? Porque era insegurança jurídica. Certo. Processo até de uma desafetação de uma área que aconteceu. Por quê? Porque era uma desafetação que se aconteceu de uma área que não poderia ter acontecido. Tá? Mas por quê? Porque a gente não tinha assessoria adequada. Hoje nós temos. E como acontecia, é muito importante isso. Riad, e como acontecia quando não havia essa assessoria especializada através da empresa contratada por vocês, que é o IGAN?
É só uma curiosidade, responda de forma bem breve. Como acontecia anteriormente, só um minutinho, como acontecia anteriormente quando não tinha esta assessoria especializada para orientar os nobres edis sobre os projetos que eles estavam apresentando para que não fosse um projeto que fosse inconstitucional? Assim, ó, a Câmara de Vereadores tinha um contrato com uma outra empresa, tá? Só que essa outra empresa era para prestar essa assessoria, só que ela não tinha todo o know-how jurídico para prestar essa assessoria. Porque o que diz a legislação para que uma empresa preste assessoria jurídica a um poder legislativo? Ela tem N critérios para que ela possa prestar esse serviço de consultoria. Né? Claro. Um deles seria o quê? Que ao menos um dos advogados que vão trabalhar teria que ter o quê? No mínimo um mestrado. É um dos primeiros critérios. Então tem assim, ó, começa por aí. Então tu tem que ter um know-how dos advogados que vão prestar o serviço. Essa empresa que prestava esse serviço não tinha todo esse know-how. Foi contratada uma empresa que prestava um serviço, mas ela não tinha todo esse know-how. Tá? Não tinha toda a qualificação para prestar. Ela deixava a desejar na prestação do serviço. Não sei qual a metodologia que foi utilizada, empregada no momento que na época foi contratada anteriormente. Eu decidi que eu iria romper o contrato. A gente venceu o contrato, a gente não renovou, pronto, encerrou, fomos buscar outra empresa para substituir. Fomos buscar qual? Uma empresa que teria qualificação, certificação e prestava serviços para N municípios. É o principal. Tudo bem, muito bem. E essa certificação. A partir daí, o que nós vamos fazer? Nós precisaríamos ter um site que fosse ativo da Câmara Municipal de Vereadores. Por quê? Porque nós tínhamos um site que o site passava tendo problemas no nosso site. Tá? Nós precisávamos de um site para dar publicidade às leis, e fosse ser alimentado de forma correta, que o servidor da casa pudesse alimentar o site de forma fácil, que não precisava de uma outra empresa para fazer isso. Então, nós fomos lá e fizemos um processo para contratar essa empresa. Tá? Qual é a empresa que foi selecionada? Foi o IGATEC, e ainda por sorte nossa, que é ligada ao IGAN, que faz assessoria jurídica. Deram um treinamento para nós, toda a parte legal também, técnica, e aí a gente já está com o IGATEC funcionando dentro da Câmara de Vereadores. Esse foi o segundo passo que nós fizemos dentro da Câmara. Então a gente já tem um site ativo dentro da Câmara de Vereadores. A partir daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar um convênio para criar um estágio dentro da Câmara Municipal de Vereadores. Então, nós temos hoje, aprovamos uma lei na Câmara de Vereadores, porque nós não tínhamos. Temos uma lei onde os vereadores aprovaram por unanimidade. Firmamos o convênio com o CIE, temos estagiários trabalhando, fomos buscar as leis no legislativo agora, estamos catalogando todas as leis do município que estão dentro da Câmara, resoluções, portarias, legislação, vamos fazer a digitalização, vamos começar a colocar no site, por quê? Porque nós não tínhamos isso. Tá? Nós estávamos vivendo na era da pedra. A gente precisava de algo, tinha que abrir uma caixa lá para procurar, para colocar a informação. Então, não existe isso. Às vezes, o Ministério Público, preciso certificar uma lei. Vai lá procurar na Caixa de 2017 e busca a lei. Não existe, não é assim, né? Então, se a gente tem ela no site, está em algum lugar certinho, fica mais fácil. Tá certo que existe um site lá, que é o BLM, vai lá buscar, tá lá. Mas nós, na Câmara, a gente também tem que ter a lei assinada, bonitinha, tudo certinho, o projeto tramitou corretamente, quem foi o proponente, a maneira como tramitou, a ata certinha, toda ela. Nós não tínhamos isso. Então agora a gente está tendo encadernação de atas, buscar toda a forma correta dessa documentação, porque além da parte documental, é a história do nosso município. Muito bem. Portanto, então, a gente está fazendo tudo isso.
está buscando todo esse levantamento. Muito bem. Portanto, toda essa mudança foi feita... O que a gente está fazendo? A gente começou, então, agora o primeiro mês que a gente está fazendo estagiários na Câmara de Vereadores. Muito bem. Portanto, toda essa mudança, quando o Riad Novick Mustafa assumiu o Legislativo Municipal de Guarani das Missões, trazendo essas modernidades, né, que até então não eram utilizadas para o benefício da Casa Legislativa e também para o melhor acompanhamento da população de Guarani das Missões. Ele deixou uma Câmara de Vereadores, ele está trabalhando com uma Câmara de Vereadores redondinha na área de materiais de audiovisual e também jurídico.